Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu vou ficar bem à vontade aqui para transmitir a palavra do Senhor, ao ponto de eu não ter que dar rodeios, ter que fazer nenhuma introdução, mas eu quero ser bem direto aquilo que Deus colocou no meu coração, porque essa palavra que foi revelada da parte do Senhor no meu coração, porque não era um texto que eu estava estudando, eu quero encarecidamente pedir a atenção dos irmãos, não era um texto que eu estava estudando, foi um texto que o Senhor soprou no meu coração para trazer a igreja que está aqui reunida. E é uma palavra que mexeu muito comigo, porque eu quero refletir, na verdade hoje, eu quero levar os irmãos a fazer uma reflexão junto comigo à luz desse texto. Quero levar os irmãos a refletir a respeito desse texto e ver a grandeza de Deus em favor de nós. A grandeza de Deus em favor dos perdidos. A grandeza de Deus em favor do seu povo. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, e eu peço que você receba essa palavra e creia nela. Quando Deus nos convida, o convite de Deus, seja para salvação, seja para o serviço, seja para a vida, seja para a obra, seja para todo tipo de obra da parte do Senhor, tanto a obra espiritual quanto a obra terrena. Todo convite que Deus faz ao homem, à humanidade, ao servo, à serva, é um convite ao sobrenatural. Pode crer nisso, pode ter certeza disso. O convite do Senhor, além de ser um convite soberano, além de ser um convite eficaz, além de ser um convite poderoso, é um convite para viver o sobrenatural. E eu observei hoje, estudando essa palavra, que somente pela fé sobrenatural, um homem, e aqui quando eu falo homem, se coloque você como mulher, somente pela fé sobrenatural, não aquela fé natural que nós temos como ser humano. Todo ser humano tem a fé natural, a fé em crer em algo, seja na sorte, seja no horóscopo, seja qualquer coisa. O ser humano tem a fé natural, mas somente pela fé espiritual sobrenatural, um homem poderia crer que Deus enviaria um dilúvio quando nunca havia chovido na face da terra. Somente pela fé sobrenatural Noé pôde crer que Deus havia de cumprir a sua palavra trazendo o dilúvio. Então você vê, depois que o homem caiu, somente pelo um convite sobrenatural o homem pode corresponder a Deus. Se eu estou correspondendo ao meu chamado, se você está correspondendo ao seu chamado, tenha certeza, é algo sobrenatural que está sobre a tua vida. É algo poderoso que está sobre a tua vida. É algo tremendo e extraordinário que está sobre a tua vida. Nós não estamos aqui pelo viés humano. Não estamos aqui porque escolhemos uma religião e vamos seguir essa religião como os muçulmanos e como os outros tantos. Nós estamos aqui porque algo sobrenatural nos fez estar aqui. E esse algo sobrenatural age por meio da fé. Então o convite de Deus é um convite para uma vida sobrenatural. Em Êxodo 19:3, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou ele para o deserto, Deus mandou Moisés subir ao Sinai. E no Sinai, o Senhor desceria com os seus anjos e falaria com Israel. E Deus falou assim, olha, delimita o monte, ao ponto que ninguém pode chegar daquela linha para lá. Quem chegar vai morrer, animal ou ser humano. Porque eu, Moisés, vou descer no monte e Israel vai ouvir a minha voz. E diz a palavra em Êxodo 19 que o Senhor desceu numa nuvem negra, com relâmpagos e trovões e som de trombeta. E falou com Moisés, e o povo ouviu o alarido da voz do Senhor. E ali Deus falou assim, Moisés, diz para o povo, que se isso aqui é muito tremendo e muito forte, e eu quero viver a minha vida me esforçando para viver isso. Deus disse assim, se esse povo, que é meu, interessante que o povo era de Deus, só que o povo deveria se fazer de Deus. Esse é o convite do Senhor. Você já é dele, mas Ele quer que você se faça dele. Porque o nosso pastor estava falando. Deus quer que a gente se faça do Senhor todo dia. Todo dia você declara, eu sou teu, eu pertenço a ti, eis-me aqui, como disse Isaías. Então Deus falou, lá de cima do Sinai, falou assim, Moisés, diz para eles, se eles obedecerem a minha lei, se eles ouvirem a minha voz, eles serão o povo peculiar do Senhor. A minha nação escolhida. E esse convite do Senhor de ser um povo peculiar, de ser um povo de propriedade pessoal, é um convite do sobrenatural. O convite de Deus, quando Deus nos chama para o relacionamento, esse relacionamento é um convite para o sobrenatural, para o extraordinário, ao ponto do apóstolo Paulo falar que nós não somos daquele que anda por vista, mas andamos por fé. Ao ponto do salmista dizer, eu criei e depois eu falei. Eu não falei depois eu criei, eu primeiro criei.
E depois eu verbalizei a minha fé. Então entenda nessa noite, a minha irmã vai operar a segunda vista de catarata. Irmã, o sobrenatural vai acontecer na sua segunda vista. Porque há um propósito maior na nossa vida. Então o convite de Deus é sobrenatural. E segundo, esse convite sobrenatural de Deus se revela no próprio Deus. Tem se levantado uma geração aí, inclusive eu faço parte dela, mas eu estou falando da geração que eu vou dizer qual é. Tem se levantado uma geração aí no nosso meio, que se diz ser crente, se diz ser cristão, que estão tão dispostos a defender Deus fora da palavra. Primeiro detalhe que eu queria dizer para os irmãos: Deus não precisa da nossa defesa. E segundo, se nós ousarmos a defender o Senhor, tem que ser pela palavra. Ou seja, Deus não precisa de defesa, Ele é o Senhor soberano na face da terra, mas se nós, como o apóstolo Paulo dizia, que ele estaria disposto a morrer pelo Evangelho, se nós não ousarmos em defender Deus, tem que ser pela palavra. Só que tem se levantado uma geração que quer defender Deus de acordo com a razão, de acordo com o intelecto, de acordo com as capacidades do homem. Então Deus é um Deus famoso. Você pode repetir comigo? Deus é um Deus famoso. O que é ser famoso? Ser famoso é ser conhecido. Ser famoso é ser comentado. E aqui eu fiquei maravilhado com esse tópico que Deus me revelou. Ser famoso é ser conhecido onde chega. Ser famoso é ser comentado na presença e na ausência. E o nosso Deus, Ele é famoso no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é soberano em todo o universo, em todas as dimensões do espaço e do tempo. Como você prova isso, pregador? É simples. Ele mesmo fez a fama para si próprio. Ele mesmo se fez famoso. Ele se fez famoso ao chamar Abraão. Ele se fez famoso a cumprir a promessa de Abraão e Isaac. Ele se fez famoso a cumprir a promessa de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele se fez famoso em cumprir a promessa de Abraão, Isaac e Jacó em José. Ele se fez famoso depois de 430 anos em cumprir a promessa de José em Moisés. Ele se fez famoso em cumprir a promessa que falou a Moisés depois de longos anos em Josué. Ele se fez famoso em cumprir sua promessa em Davi, estabelecendo Israel como reino. E ele se fez famoso em cumprir a promessa que fez a Davi em Cristo Jesus, encarnando-se e habitando entre os homens. Esse Deus é muito famoso. E nós daqui no texto vemos a fama do Senhor. Deus foi famoso, Deus é famoso. Deus em Êxodo 15 foi tão famoso porque a tradição oral era passada de pai para filho, e cada nação tinha sua cultura, cada nação tinha o seu Deus, cada nação tinha suas histórias de misticismo, e o povo de Israel tinha suas histórias. Só que diferente, eu vou falar Israel, mas é você. Diferente das outras nações, Israel contava uma história real e vívida. A nossa diferença, a diferença da fé que nós defendemos, é que eles pregam uma história morta, uma história que não tem viés de autenticidade. Nós, de outra forma, pregamos uma história viva, que tem um viés de autenticidade. Qual é o viés da autenticidade do cristianismo? É que ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, mas subiu aos céus. E depois de subir aos céus, ele nos deu a autoridade dele a proclamar essa verdade. Então a nossa diferença é que nós pregamos a verdade. E essa verdade é respaldada pela fama do Senhor. A fama do Senhor está sobre mim, está sobre você. De tal maneira, meus amados irmãos, que quando você prega o Evangelho, a autoridade do Evangelho é a autoridade de Deus na sua vida. Ao ponto da pessoa não conhecer Jesus, mas algo tão extraordinário fazer ela crer. Os irmãos já pararam para pensar? Esse dia eu até postei no meu Instagram o testemunho de um ex-militante daquele extremista lá do Líbano. Esqueci o nome agora. É uma linha islâmica. Ele dizendo que ele estava cativo na Malásia preso, já sentenciado à morte. E ele disse que senti um toque no seu ombro. Ele era islâmico, não conhecia Jesus, não conhecia a fé do povo judeu, ele era islâmico de berço, servindo a Alá, servindo a sua religião. Ele ouviu um toque, ouviu uma voz dizendo assim para ele: eu te perdoo. Ele não entendeu.
eu te perdoo, isso soa como algo estranho para ele. E ali ele contando um testemunho muito lindo, muito forte, se converteu ao cristianismo, ele dizendo que eu te perdoo. Só que segundo a religião deles, não sei porque Deus está me levando por esse viés, segundo a religião deles, Alá, que é o Deus dele, não perdoa em vida, perdoa após a morte, como uma recompensa. Quando ele ouviu eu te perdoo, ele já viu que eu não era Alá, que Alá perdoa segundo a morte, mas o nosso Deus perdoa segundo a vida. Aleluia. E quando ele ouviu eu te perdoo, ele perguntou, quem és tu? E ele falou assim, eu sou o Senhor do céu e da terra. Só que Alá também é Senhor do céu e da terra, na religião deles. E ali teve um diálogo entre o próprio Deus e aquele homem. E ele falou assim, tu és Deus. Agora qual é o teu nome? E ali ele diz, ele tem entrevista no YouTube ele dizendo, e eu ouvi dizendo, eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, nós pregamos uma mensagem viva, real, sobrenatural, extraordinária. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Josué, que é o texto do capítulo 2 que nós lemos, enviou os espias para Jericó, para espiar a terra, aqueles homens foram para morte. Por que foram para a morte? Eles entraram numa cidade murada, numa cidade resguardada, numa cidade fortificada, e não foge do nosso conhecimento que, se eles eram peregrinos, se eles eram estrangeiros, os irmãos concordam que todos aqueles que olhassem para ele identificariam como estrangeiro? Eles não eram dali. A roupa deles não era igual, a forma física deles não era dali. As vestes, a forma de andar, eles eram estrangeiros. Então, ao entrar em Jericó, eles estavam entrando dentro da morte. Eles estavam sujeitos à morte. Só que eles foram por fé e não por vista. Foram debaixo de uma promessa, irmãos. E quando eles entraram, eles foram meticulosamente, guarde isso no teu coração, foram meticulosamente para o lugar aonde o próprio Deus já havia preparado. Porque quando eu estudava, eu achei maravilhoso isso. Eles foram justamente na casa de uma prostituta, de uma meretriz. Eles não foram na casa do governador, não foram para o palácio do rei, eles foram direto para a casa de uma prostituta. E somente na casa de uma prostituta eles poderiam entrar e sair, porque era uma casa pública. Era uma casa que muitas pessoas entravam e saíam por conta da religião. Só que eu quero dizer nessa noite que Raabe, que é o terceiro ponto da minha mensagem, partindo para o final, quando eu entrar nesse ponto, é que Raabe, ela teve uma atitude maravilhosa, que eu quero ter essa atitude, eu quero que você tenha também. Ela não era judia, não havia visto o mar vermelho se abrindo, não viu coluna de nuvem, não viu coluna de fogo, não viu 10 pragas no Egito, não ouviu som de trombeta no Sinai, mas mesmo assim, ela ouviu a fama do Deus de Israel. Eu quero te fazer a pergunta, você tem ouvido a fama do Deus de Israel na terra? Você tem ouvido e escutado a fama de Jesus? Você tem visto a fama de Jesus? Como ele é conhecido no céu? Como ele é conhecido na terra? Como ele é conhecido debaixo da terra? Você tem conhecimento pela fé, de quem é o teu Deus? Porque Raabe, mesmo sendo meretriz, mesmo sendo renegada da sociedade, mesmo sendo julgada, mesmo sendo colocada de lado, ela reconheceu a grandeza do Deus de Israel. E ela diz aqui no versículo, olha o que ela diz aqui no versículo 9: bem sei que o Senhor vos deu a terra. Interessante. Isso aqui não precisa ser entendido da palavra, mestre da palavra para entender não. Se você ler o texto, ela diz assim, bem sei que o Senhor, vamos parar aí, vamos explicar o texto. Ela chamou o Senhor pelo seu nome. Agora, como aquela mulher sabia quem era o Senhor pelo nome? Ela era de Jericó, ela era cananeia. Ela não conhecia o Deus de Israel por relacionamento como Moisés, como Arão, como os israelitas. Mas ela chamou ele pelo nome. E diz a palavra do Senhor que quem chama ele pelo nome é porque conheceu ele pelo nome. Eu quero dizer para você, chame Deus de pai, chame Deus de amigo, chame Deus de companheiro, chame Deus de fiel, mas chame ele pelo nome. E o nome só tem a autoridade de chamar quem conhece. Aleluia. E aqui é uma dura crítica. Quantos têm chamado a Deus aí fora de tantas coisas, mas só chamado de boca? Não conhecem a Deus. Não conhecem o Deus do quarto. Não conhecem o Deus do vale. Não conhecem o Deus das noites escuras. E Deus quer ser conhecido no quarto, no vale e nas noites escuras. E Raabe disse, eu estou no texto, bem sei que o Senhor vos deu a terra. Meu Deus, essa mulher teve mais medo do que os próprios espias. Vamos fazer um raciocínio lógico.
Meu Deus do céu, se eles estavam espiando a terra, é porque dentro deles ainda havia temor da promessa. Aleluia. Você só espia pelo cantinho da porta quando você tem dúvida do que está lá. Se você tiver certeza do que está lá, você não vai espiar, você já sabe o que está lá. Aquela mulher tinha mais convicção de fé, e por isso ela foi tão tremenda, ao ponto de ser da linhagem de Cristo, ao ponto de 2 passagens bíblicas ressaltarem a dignidade daquela mulher, quando ela era uma prostituta. Ela falou assim: eu bem sei que o Senhor vos deu a terra. Os espias não creram nessa palavra, ao ponto de chegar para Moisés e falar: Moisés, essa terra é muito linda, mas não vai dar certo. Ela falou: não, eu sei que o Senhor vos deu a terra. E ela diz: todos nós aqui de Jericó, todos nós aqui da parte de cá do Jordão, estamos aterrorizados com o que o Senhor tem feito através de vós. Aí ela diz aqui, o texto está dizendo aqui, olha só: portanto caiu sobre nós o temor, e todos os moradores da terra estamos desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou o mar, as águas do mar vermelho diante de vós. Irmãos, nós estamos no tempo em que os ímpios vão reconhecer mais quem é Deus do que os próprios crentes. Os ímpios, que estão lá fora, cegos no pecado, vão reconhecer mais quem é Jesus, quem é Deus, do que nós mesmos. Por quê? Porque é chegada as últimas horas da igreja na terra. E diz a palavra do Senhor que o Espírito seria enviado aos 4 cantos da terra, a fim de converter os homens ao Evangelho para a luz da salvação. Aleluia! Então Raabe falou assim: eu sei que o Senhor vos deu a terra, nós ouvimos que ele secou o mar quando vocês saíram do Egito, nós ouvimos falar que vocês destruíram os 2 reis amorreus, Sion e Og, e nós estamos pagos diante de vós. Agora, ouvindo isso, desmaia nosso coração, e já não há mais ânimo. O rei de Jericó, irmãos, já estavam convictos da sua derrota. O rei de Jericó tipifica Satanás. Satanás já está convicto da sua derrota. Só que interessante, observe. Eu nem estudei isso aqui, Deus está falando isso aqui agora. Observe, ainda que o rei de Jericó sabia que seria derrotado, ele não desistiu de lutar. Ainda que o rei de Jericó já sabia que seria derrotado, porque Deus era famoso, Deus era poderoso, Deus era extraordinário, ele não decidiu de resistir. Assim é o nosso adversário. Ele diz, a palavra do Senhor já está vencido. Jesus, quando ressuscitou, Mateus 28 diz: é-lhe dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Satanás já está vencido. Só que ele não vai desistir, como o rei de Jericó, de resistir à obra do Senhor na nossa vida. Então, quando o rei de Jericó ouviu falar da fama do Senhor, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque Deus se revela na sua fama através de você, irmão. Deus revela a fama dele através de nós. De que maneira, pregador? Te colocando num grande púlpito, pregando para grandes multidões? Não, te usando para salvar os perdidos. Ali o nome do Senhor está sendo evidenciado, ali o nome do Senhor está sendo pregado, ali Deus está sendo famoso. O rei de Jericó já sabia da sua derrota, mas ele não desistiu de resistir aos israelitas. E isso é um dilema na nossa vida. Há vitórias que Deus vai falar para nós que já nos deu, mas vai ter uma resistência no meio do caminho que precisa ser quebrada. E interessante que a resistência de Jericó foi quebrada através do louvor, da adoração e da obediência. Está totalmente conectado com o que a nossa pastora estava falando aqui. As muralhas de Jericó caíram por causa do louvor, da adoração e da obediência. Deus falou assim: uma vez por dia vocês vão dar a volta, e no 7º dia vão dar as 7 voltas. Obediência, louvor e adoração. É assim que nós vencemos a resistência do mundo espiritual. Então Raabe disse: nós ouvimos. Agora o mais interessante, e aqui tem uma aplicação para a nossa vida que você possa pegar. Raabe era uma mulher humilde e necessitada. Por que humilde? Porque ela não era soberba. Se ela fosse soberba, ela seria como os demais e não reconheceria a glória de Deus. E por que necessitada? Porque ela era pecadora e já estava sentenciada à morte. Uma mulher humilde e uma mulher necessitada que encontrou a fonte da saciação da sua necessidade. Era uma mulher humilde e necessitada, mas que graças à fé, graças ao dom de Deus, graças à salvação, encontrou a fonte da sua vida. E aqui eu anotei
os passos que Raabe deu ao encontro com o Senhor até encontrar sua salvação. Primeiro, Raabe reconheceu sua vida de pecado. E eu não sei você, mas que quando eu ouço Deus falar isso para mim, eu fico muito feliz. Porque se o Senhor está falando para mim reconhecer minha vida de pecado, é porque Ele tem interesse em mim, é porque Ele me quer, é porque Ele quer me colocar do jeito que Ele quer. Aleluia. O jeito de Deus é melhor que o nosso jeito. Primeiro, Raabe reconheceu sua vida de pecado. Segundo, isso aqui é o passo a passo do crente, irmão. A Raabe não era crente, irmão, mas ela se tornou crente. Raabe não era crente, era ímpia, mas através dos passo a passo, dos degraus da escada, ela se tornou crente, e uma crente fervorosa no Senhor, ao ponto de participar da nação de Israel. Primeiro, reconheceu o seu pecado. Segundo, ela proclamou a grandeza de Deus. Terceiro, teve fé nas suas promessas. Por que teve fé nas suas promessas? Porque ela falou assim: eu sei que o Senhor vai dar essa terra para vocês. Eu sou pecadora, eu sou uma meretriz, mas eu ouvi da grandeza do vosso Deus que secou as águas do mar, e eu sei que Ele vai dar a terra para vocês, porque Ele é grande, porque Ele é famoso. Quarto, se submeteu à sua autoridade. E aqui é um dilema para todo crente: se submeter à autoridade de Deus. E no exercício de se submeter à autoridade de Deus, eu sinto informar os irmãos que se submeter à autoridade de Deus é se submeter à autoridade de um homem que foi levantado por Deus. Se submeter à autoridade do Senhor que está no céu é também se submeter à autoridade de um homem que está na terra. Porque Deus confere a autoridade ao homem que está na terra. Quinto, ela se humilhou perante o Senhor na pessoa dos espias. Olha que coisa linda. Ela se humilhou perante o Senhor na pessoa dos espias. Sabe o que significa isso? Quando alguém reconhece Deus por meio de você, você está sendo um canal de rendição daquela vida. Quando Deus reconhece Jesus por meio de você, você está sendo um canal eficaz de Deus na terra. Quando você prega, alguém reconhece Jesus. Quando você prega, alguém se converte a Jesus. Quando você prega, alguém aceita Jesus. O canal que Deus usou para aquela conversão foi você. O canal que Deus usou para salvar Raabe foi os espias. E ela disse assim: jurai pelo Senhor. Olha só, jurai pelo Senhor. Peço que eu vos fie beneficência, que vós também fareis beneficência a mim. Raabe usou um argumento maravilhoso. Ela diz assim: a minha fé é verdadeira. Oh, glória a Deus, meu Deus, vontade de marchar aqui nesse altar. Ela falou assim: a minha fé é verdadeira. Porque, olha só, os israelitas, irmãos, eles eram preconceituosos. Eles falavam que os gentios eram pragas, eram miseráveis. Naquela época era assim. Disputa de raças. Os irmãos entendem o contexto. Disputa de raças. Eles eram o povo da aliança, eles tinham a Torá. Os outros povos eram cães, assim eles falavam. Então, quando eles tiveram contato com aquela mulher, o preconceito da nação predominou. Mas ela falou assim: olha só, eu não estou de lábia com vocês não. Não estou de ladainha com vocês não. Não estou falando da boca para fora para vocês não. A minha fé é verdadeira. Sabe por quê? Eu fiz beneficência para vocês. Eu poderia muito bem entregar vocês para o rei de Jericó. Eu poderia caguetar vocês no nosso português, claro. Eu poderia deturar vocês, que vocês estão aqui. Mas eu vos escondi, eu vos guardei. Eu agora vou botar vocês para sair daqui. E eu peço para vocês que da mesma maneira que a minha fé fez eu guardar a vida de vocês, vocês também guardem a minha. Aleluia. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Peço-vos que useis de beneficência comigo, como eu também usei convosco. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa vida. Ah, só como é que eles eram preconceituosos. Se a gente sair vivo, quando a gente chegar, você vai ficar vivo também, querida. E Deus honrou aquela mulher. Aleluia. Ao ponto de, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, a irmã leu aqui Hebreus 10, um capítulo depois, Hebreus 11:31, o escritor aos Hebreus diz: como Raabe, chama ela de heroína na fé. Mulher não era nem judia, não era nem do povo da aliança, nem conhecia o Senhor, não era de sangue judeu, circuncidado, não era nada disso, mas ousou ter fé. Ouviu a fama do Senhor, se rendeu à sua fama, se rendeu à sua majestade, se rendeu ao seu poder extraordinário, aceitou. Aqui agora eu quero que você tenha posse. Aceitou o convite para o sobrenatural. Ela aceitou. Irmãos, só algo sobrenatural na vida daquela mulher para fazer esse milagre. Ela não era da aliança,
não conhecia Deus, mas mesmo assim ela falou assim: eu sei que o Senhor vai dar essa terra para vocês, eu sei que vocês vão habitar aqui, e da mesma maneira que eu agi de beneficência, de amor, de compaixão de vocês, porque olha só, olha o raciocínio daquela mulher, foi muito sábia mesmo, e aqui tem mais mulheres do que homens. E a pastora, quando Deus ia falar com ela, ela é mulher também. Olha a sabedoria daquela mulher. Ela deve ter pensado, isso aqui é uma conjectura: se eu dedurar eles vão matar 2, mas a multidão vai vir para matar todo mundo. É melhor eu usar de beneficência, como eu sou humilde, como eu sou necessitado, como eu sou pecadora. É melhor eu crer nessa palavra e usar de beneficência com Deus e poupar a vida deles 2, para que a minha vida, a minha casa, a minha família seja poupado. Olha que coisa tremenda. Deus não só poupou Raabe, Deus poupou o pai, Deus poupou a mãe, Deus poupou os irmãos e as irmãs, ao ponto do texto dizer que quando Jericó desabou, quando o Senhor voltou Jericó por terra, a casa de Raabe ficou intacta, com o véu de escarlata na sua janela. A nossa casa vai ficar intacta por causa do véu de escarlata que passou na nossa janela. Que mulher sábia, meus irmãos. Que mulher, meu Deus do céu, admirada. Ao ponto de Tiago dizer da sua fé. Então, os passos de Raabe, reconheceu o seu pecado, proclamou a grandeza de Deus, teve fé nas suas promessas, se submeteu à autoridade e se humilhou perante o Senhor. Então, nessa noite, o testemunho de Raabe fala eloquentemente aos nossos corações. Primeiro, o convite de Deus é um convite para o sobrenatural. Agora, entrando num particular da minha vida. Todos nós temos aquele momento de pedir sinais, pedir prodígio, pedir confirmação. Não é verdade? O que a gente falou, pedir confirmação a Deus. Esse momento é um momento lindo, mas esse momento caracteriza a nossa imaturidade. Naquela época a gente pedia confirmação, a gente pedia sinal, Deus usa um, Deus usa outro. Aquilo ali representa a nossa imaturidade. É o momento da imaturidade. É o momento do questionamento, é o momento de tirar as dúvidas. Mas conforme você vai crescendo, e o Evangelho é um Evangelho de crescimento, eu tenho pregado onde eu tenho ido, e graças a Deus Deus tem me levado em muitos lugares, que Deus é um Deus de progresso. Ele estabeleceu este método, Ele é um Deus de progresso. Para você ver que Ele criou cada coisa no seu devido tempo, estabeleceu os dias, e no 7º descansou, para nos dar exemplo também do descanso. Deus é um Deus de progresso. E Deus faz as coisas por etapa. Então, na etapa da imaturidade, a gente pede confirmação, pede sinal, pede tudo. Só que a gente vai amadurecendo, e essa questão de pedir sinal, pedir, já não vai sendo mais necessária, porque você vai conhecendo Deus de ouvir falar, vai conhecendo Deus de ver, vai conhecendo Deus de sentir, vai conhecendo Deus de saber, e diz a palavra do Senhor que o Espírito que está em vós vos fará saber as minhas palavras. Então, quando Deus fala, por isso que eu falo, eu sei que essa palavra foi de Deus, porque eu ouvi Ele mesmo falar. Josué 2, quando eu fui ler, eu vi. E você vai tendo maturidade de ouvir a voz do Senhor, e já não mais pensar que é o diabo, já não mais pensar que é você, já não mais pensar que é a circunstância. Você conhece o seu Deus. Esse é o convite para o sobrenatural. O convite para o sobrenatural não é ser usado, expulsar demônio, curar enfermo, fazer maravilha como os profetas estão fazendo aí. O convite para o sobrenatural é conhecer a Deus, ouvir a Deus, saber quem é Deus, andar com Deus, dormir com Deus, levantar com Deus, e estar grande parte do tempo com Deus, porque todo o tempo a gente sabe que não consegue. Mas usar o exemplo de Enoque andando com Deus, até o ponto que ele fala assim, está andando tanto comigo que vem para cá comigo. Esse é o convite do Senhor. E aquela mulher tem uma história de caminhada com Deus. Ali começou, foi a bisavó de Davi, está na genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1, está ressaltada, está evidenciada em Hebreus 11:31, está ali em Tiago 2:22. Aquela mulher foi colocada na Bíblia como exemplo de alguém que aceitou o convite do sobrenatural, reconheceu a grandeza e a fama do Senhor e deu o espaço necessário para se fazer serva. Então, nessa noite, eu quero sintetizar tudo dizendo o seguinte: aceite o sobrenatural de Deus na tua vida. Nem sempre vai ser marchar e pular, nem sempre vai ser falar em língua, nem sempre vai ser milagre. Sobrenatural de Deus nem sempre é milagre. Sabia disso, meus irmãos?
Nem sempre é milagre. Sobrenatural de Deus é aquilo que está pertinente a Deus. Pertinente a Deus. Você acordar um sobrenatural de Deus. Sabe por causa de quê? Muitos não acordam. Isso aqui é tremendo. Irmãos, eu estou num momento com Deus assim, muito lindo, porque eu estou agradecendo a Deus tudo. Outro dia eu estava mal da barriga no sentido de digestão, sentindo aquela azia. E teve um dia que eu comi, me senti bem. Sabe o que eu fiz? Falei assim, obrigado pelo meu sistema digestivo estar funcionando perfeitamente. Ali está a tua mão. Obrigado pelo meu sistema nervoso estar ali certinho, isso ali é a tua mão. Obrigado por eu estar dormindo à noite. Obrigado por eu estar tendo fome. Obrigado por eu estar tendo sono. Tudo isso é o teu cuidado, porque tem gente que não tem nada disso. Tem gente que está precisando fazer hemodiálise. Tem gente que está precisando fazer troca de sangue. Tem gente que está precisando tomar remédio controlado. Tem gente que não está conseguindo dormir, está dormindo em base de calmante. Tem gente vivendo todo tipo de situação. E Deus tem guardado a mim, Deus tem guardado a você. Aleluia, aleluia. Essa é a vida com Deus. Aqui foi lido o Salmo 113, já guardei para estudar em casa. Louvai ao Senhor, todas as nações, porque Ele é grande. E o Deus de Israel também foi o Deus de Raabe. O Deus da aliança. O Deus que disse para Israel, vocês serão meu povo, para alcançar outros povos. Interessante que tinha um estatuto na lei de Moisés, olha só, estou encerrando. Tinha um estatuto na lei de Moisés, que era o estatuto do estrangeiro. Como esse Deus é um Deus de misericórdia. Porque a aliança dele era uma aliança nacional, na perspectiva que ele escolheu um povo para ser seu, a fim de ser exemplo. Mas era uma aliança que fugia da razão nacional e ia para as nações. E tinha o estatuto de estrangeiro em Israel, ao ponto que se um estrangeiro quisesse fazer parte da sociedade, quisesse fazer parte de Israel, e confessasse a fé no Deus de Israel, no Deus de Jacó, ele tinha todo o amparo legal da lei ao seu favor. Aleluia. Nós temos o amparo da lei do Senhor ao nosso favor. Nós temos o amparo da proteção de Deus ao nosso favor. Que a exemplo de Raabe, meus irmãos, ela foi uma grande mulher de Deus. Claro que estou falando do gênero feminino, mas não tem gênero. Nós podemos ser grandes na perspectiva do serviço. Foi maravilhosa a palavra que a irmã trouxe, a nossa pastora trouxe a respeito da oferta, porque tem pessoas que dão com a mão, retendo a outra, Deus está vendo. Tem pessoas que dão com uma vontade, tem pessoas que fazem as coisas para Deus com uma vontade, quando na verdade isso está totalmente relacionado à nossa vida com Deus. Muito lindo o que ela falou. Quando você é abençoado, qual é o primeiro lugar que você quer retribuir? A casa do Senhor. Um necessitado, alguém. Isso faz parte da vida com Deus. Então, primeiro, o convite que Deus tem para mim e para você é um convite sobrenatural. Não é um convite natural. É um convite sobrenatural. Está sobre, está maior, mais elevado. E o Senhor diz, os meus pensamentos são maiores que os seus. E os meus caminhos mais altos que os seus. Ou seja, aquilo que você acha que é grande, os meus olhos veem muito maior. Tem muito maior. Aleluia. Ao ponto do sábio dizer, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo o terás. Primeiro, o convite de Deus é sobrenatural. Segundo, esse Deus que tem um convite sobrenatural é um Deus famoso. Não precisa ninguém falar bem dele, não precisa ninguém querer glorificar ele para ele ser glorificado, não precisa de ninguém fazer Deus grande, ele já é grande. Aleluia. Se eu engrandecer Deus com a minha vida, eu vou estar engrandecendo Deus na minha vida. Agora, se eu reter a grandeza de Deus, ele continua sendo Deus grande. Então, terceiro, Raabe foi um exemplo de fé, mesmo sem fazer parte do povo de Deus. Aleluia. Ela foi exemplo. Ela era uma pecadora. Você é pecador? Eu também sou. Era uma pessoa que tinha dificuldade. Você tem dificuldade? Eu também tenho. Era uma pessoa que era rejeitada. Você é rejeitado? Eu também sou. Era uma pessoa que não dava nada por ela. Você também tem as coisas assim na tua vida? Eu também tenho. Mas ela teve passos de uma vida vitoriosa com Deus. Recapitulando, reconheceu sua vida de pecado, proclamou a grandeza de Deus, teve fé nas suas promessas, se submeteu à autoridade e se humilhou perante o Senhor. Depois que ela fez tudo isso, ela alcançou a salvação da sua família, entrou na genealogia de Davi, entrou na genealogia de Jesus, está com seu nome escrito
no livro da vida. Aleluia. Está com o seu nome escrito no livro da vida. Glória. Está com o seu nome escrito no livro da vida. Nós temos que estar com o nome escrito no livro da vida. Alguém pode se lembrar do pastor Reinaldo ou do pregador Álvaro pelas nossas qualidades. Nossa, o pastor Reinaldo era uma benção, homem que abraçava todo mundo, queria fazer obra social. Mas a maior dádiva do pastor Reinaldo está com o nome escrito no livro da vida. Alguém pode querer fazer aquele pregador, aquele jovem, uma bênção, prega a palavra, mas a maior virtude minha está com o nome no livro da vida. Alguém pode falar das minhas irmãs, era uma mulher santa, mulher de Deus, uma mulher que estava ali fazendo a obra, mas a maior virtude das minhas irmãs é estar com o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. A maior virtude é estar com o nome escrito no livro da vida. E Raabe conseguiu isso se humilhando perante o Senhor. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Eu espero que eu e você sejamos como Raabe e nos humilhemos diante do Senhor com humildade e com necessidade. Com humildade e com necessidade. Nós devemos se colocar diante do Senhor com humildade e com necessidade, mostrando para o Senhor que nós carecemos dele, ao ponto dele se fazer benevolente, beneficente, amoroso e bondoso para conosco. Eu quero fazer uma oração por esta igreja.